Olá pessoal, aqui é o Newton Gomes da CPA Informações Empresariais. Eu queria, nesse vídeo, dar sequência àquela série que estamos fazendo a respeito da reforma da Previdência. Nunca é demais lembrar que a Previdência ela foi objeto de uma proposta de emenda constitucional número 6 e está rodando lá na Câmara dos Deputados e mais especificamente agora numa comissão especial. Muito bem, como tudo está acontecendo aí lá no Congresso, políticos, etc. tal, toda a imprensa focando isso aí, então nós resolvemos fazer uma espécie de uma agenda. O que vai acontecer, afinal de contas, daqui para frente com a questão da reforma da Previdência? É exatamente isso que nós vamos abordar neste vídeo. E comigo aqui está a Júlia. Oi pessoal, meu nome é Júlia Gomes aqui da CPA e como meu avô já disse, nesse vídeo a gente vai falar sobre os próximos passos da reforma da Previdência. Exatamente. Aqui na CPA, a Júlia é conhecida como a garota da Previdência. Ah, não. Garota da reforma, não, da tributária, então. É isso. Muito bem, pessoal. Eu queria, então, dar uma pequena agenda aí a respeito do que vai acontecer, né? Começando por um evento que vai ocorrer aí amanhã, né? Nós estamos gravando aqui no dia 27 de maio, hoje é uma segunda-feira. Então, o que vai acontecer amanhã, dia 28, terça-feira, em relação à reforma da Previdência, Júlia? Amanhã, terça-feira, será realizada mais uma audiência pública. E dessa vez a comissão especial vai discutir a situação das mulheres perante as propostas apresentadas. Exatamente. As mulheres têm várias situações que vão mudar, questão de idade, tempo de contribuição, etc., né? Então, a audiência especial vai focar exatamente isso. Muito bem, deixa eu comentar um pouquinho a respeito. Bom, como você sabe, nós temos lá na comissão mais de 70 deputados, né? E os deputados eles vão discutindo, debatendo com os convidados e tal, e depois vão fazendo as suas emendas ao texto original que está lá desde o mês de fevereiro, né? Então, eu quero que mude isso, quero que mude aquilo e assim por diante, né? Bom, então, vejamos como é que está a situação das emendas recebidas hoje pela comissão. Bom, os deputados membros da comissão já apresentaram 42 projetos, 42 emendas. Mas o presidente espera mais, pois os prazos para apresentação foram prorrogados para o dia 30 de maio, a próxima quinta-feira. Exatamente. Hoje já teria vencido o prazo para apresentar emendas. Porém, os deputados pediram, o presidente da comissão falou, então tá bom, vou receber emendas até o dia 30 de maio. Bem, já foram recebidas 42 emendas, então eu imagino que essa prorrogação, isso vai lá para 50, 60, são muitas emendas que os deputados vão apresentar. É isso aí. Agora, deixa eu falar um pouquinho a respeito do relatório do relator. O relator Samuel Moreira informou estar sistematizando e avaliando as sugestões e, além disso, confirmou a entrega do seu relatório no dia 15 de junho. Muito bem, o relator da comissão, você sabe, né, recebe essas emendas, aí vai ter que comentar todas elas, enfim, comentar cada sugestão, cada ideia, cada emenda, para depois tentar formar um texto final. E o Samuel, ele tem declarado várias vezes já, que no próximo dia 15 de junho ele vai apresentar o relatório dele, né? Com todas as modificações que foram sugeridas, propostas, etc. Então, a gente fica aguardando ansiosamente o relatório do relator aí, Samuel Moreira, no dia 15 de junho. Muito bem, nós comentamos anteriormente que parece que havia uma questão de um substitutivo, alguma coisa assim, né? Então, vejamos como é que está essa situação aí. Bom, Marcelo Ramos, o presidente da comissão especial, informou que há alguns dias alguns deputados, principalmente dos partidos do Centrão, estão preparando um texto alternativo, uma espécie de substitutivo,
que se destina a consolidar o texto original com todas as emendas que forem apresentadas. Muito bem, o problema que o que o Marcelo, presidente da comissão, colocou é o seguinte: nós já temos 42 emendas. Provavelmente nós chegaremos a 60, 70 emendas. Agora, você imaginou essas emendas fazer as alterações em todo o texto, né? O texto é longo, extenso, complexo. Então, segundo o Marcelo falou, você altera aqui, altera lá no fundo. Depois altera no meio, tem que começar no fundo. Quer dizer, realmente é difícil. Me parece que alguns deputados da comissão propuseram o seguinte: olha, vamos fazer um texto alternativo, fazer uma espécie de um substitutivo. Aí a gente aglutina tudo num texto só, faz todas as alterações propostas aí pelos deputados, nas emendas e tal, aí nós votamos esse texto de alternativo, substitutivo. Vai ser um procedimento melhor. Bom, com certeza é um procedimento mais racional, né? E vai permitir fazer um trabalho tecnicamente mais perfeito. Então, vamos ver o que vai acontecer. Estamos no prazo aí, né? Agora, dia 15 de junho, até essa data, os deputados terão que apresentar ao relator, Samuel Monteiro, e o relator vai aceitar ou não esse texto substitutivo. Muito bem, ainda em relação à questão da Previdência, nós temos um fato interessante a respeito do ministro da Economia, né, Julião? Isso aí. Nesse fim de semana, o ministro da Economia, Paulo Guedes, em uma entrevista à revista Veja, voltou a ameaçar que deixará o cargo caso a PEC número 6 não seja aprovada, ou que o texto eventualmente aprovado não traga economia de, no mínimo, 800 bilhões de reais. Bom, essa história a gente já conhece, né? O ministro Paulo Guedes, ministro da Economia, a equipe dele que preparou todo esse projeto, toda essa PEC 6, e a ideia inicial é que haveria uma economia de 1 trilhão e 200 bilhões de reais ao longo de 10 anos, com todas as alterações que foram propostas, etc. tal, essa economia tal. Aí, na medida em que o projeto foi tramitando lá, o ministro falava: olha, eu não posso ter uma economia de menos do que 1 trilhão e 100 bilhões. Aí ele foi reduzindo um pouco, estava vendo que estava complicado, reduziu para 1 trilhão. Aí resolveu, quer dizer, a última parada aí, que foi, inclusive está lá na revista Veja, que ele ainda admitiria uma economia de, no mínimo, 800 bilhões, o que daria, acho que, uns 400 bilhões a menos do que a ideia inicial. Mas então ele foi radical, ele falou: ó, se eu não tiver uma economia de, no mínimo, 800 bilhões, eu pego meu boleto e vou embora. Né? Ele vive falando que eu vou embora, eu não nasci no governo, eu pego um avião e vou embora e assim por diante. Né? Essa é uma ameaça que tem sido constante do Paulo Guedes, que, aliás, não é um profissional político, mas é um profissional da área financeira. Então ele tem lá o seu banco, etc. Parece que a ideia dele é: ou temos a economia, o que viabilizaria a Previdência dos próximos 10 anos, ou senão ele desiste, não conseguiu o intento, vai embora, né? Muito bem, claro que o presidente já falou: não, a gente vai conseguir, etc, tal, né? Ontem nós tivemos aquelas passeatas, aquela história, né? Então há uma esperança de que o Congresso responda com alguma modificação. Certamente modificação haverá, mas que não comprometa muito aquela meta, 1 trilhão, 900 bilhões, 800 bilhões, quer dizer, seria uma perda razoável que o ministro está admitindo. Ok? Então, são essas as notícias mais quentes a respeito da reforma da Previdência. Certo, Júlia? Isso aí. Bom, pessoal, gostaria de lembrar vocês, antes de acabar esse vídeo, do site da CPA, que é netcpa.com.br, e também você encontra a gente nas nossas redes sociais pelo @netcpa. Muito obrigada e até o próximo vídeo. Muito bem, eu não podia encerrar sem lembrar a todos que a gente está numa campanha de novos assinantes. Nós temos um sistema inovador de assinatura, que você paga um valorzinho mensal aí e tem todas as nossas informações de site, de seminários, enfim,
uma gama enorme de serviços nessa área aí, né? Então, quem tiver interesse, fale com o nosso departamento comercial, com a Karina. Muito obrigado.